Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Amém. Dá continuidade à mensagem de ontem. Nós tentamos mostrar para os irmãos, ou procuramos mostrar para os irmãos ontem, que o Senhor Jesus, ele, aqui em Mateus 21, começa a narrativa da última semana do seu viver aqui na terra. E essa última semana foi para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Ele deveria, assim como o Cordeiro de Deus, ser morto em Jerusalém. Ele precisava ser testado, assim como o Cordeiro da Páscoa precisava ser testado antes de ser imolado. Em Êxodo 12 fala que o Cordeiro, ele deveria ser aprisionado, ser recolhido ao 10º dia do mês e ser imolado no crepúsculo do 14º dia do mesmo mês. Então, aqueles 4 dias o Cordeiro deveria ser examinado, porque a palavra diz que o Cordeiro, a oferta deveria ser perfeita, né? Então o Senhor foi antes para Jerusalém, ele sabia que ia morrer, mas ele foi antes para ser testado, né? Mas nós compartilhamos ontem com os irmãos que o Senhor, ao chegar em Jerusalém, nessa última semana, sabendo e resolutamente indo para Jerusalém, sabendo que iria ser morto, ele ainda teve algumas atitudes. E a sua primeira atitude foi entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, né? O Senhor já havia ido a Jerusalém várias vezes, claro, como judeu, né? Mas sempre escondido, sempre no templo, sempre fazendo a obra de Deus sem querer aparecer. Mas dessa vez ele pediu aos discípulos, ele chegou em Betfagé, que era uma vila perto de Jerusalém, e pediu para os discípulos ir lá pegarem um jumentinho e trazê-lo para que ele pudesse entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho. Um jumentinho que era um animal de carga, um jumentinho que homem algum tivesse montado ainda. O Senhor Jesus, com essa atitude, ele quis dar um recado para a nação de Israel, para o povo de Jerusalém. Ele estava entrando em Jerusalém montado em jumentinho, que era um animal de carga, não era nenhum animal, até mesmo, vamos dizer, cobiçado pelos homens, né? Com certeza haviam cavalos, haviam até mesmo mulas grandiosas lá que poderiam estar sendo vendidos. Então esse jumentinho não era nenhum animal de cobiça, né? De aquisição de alguém. Muito pelo contrário, era algo até mesmo desprezível. O Senhor mostrando assim que ele não veio como um rei, como Davi, para libertar o povo da opressão romana ou de algum governo inimigo. E naquela época nós sabemos que Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. E o povo de Israel sempre esperou o Messias para poder libertá-lo da tirania de governos. E evidentemente que Israel estava, irmãos, debaixo dessa tirania, debaixo da escravidão até política e econômica, por causa da sua rebelião contra Deus, da sua incredulidade. Deus deixou que eles estivessem nessa situação. Mas o Senhor deu um recado ali. Eu consigo ver que, pensa bem, irmãos, eu estava meditando nessa palavra e pensando, por que o Senhor, sabendo que ele tinha que ir, porque lá nós lemos em Mateus 23 que o Senhor
ele resolutamente, intrepidamente, decisivamente resolveu ir para Jerusalém, porque a sua ascensão ao céu estava próxima. E ele ainda fez essas coisas. Ele poderia simplesmente ter se entregado, não é verdade? Não é? E compartilhei que ele deveria se entregar, ele mesmo, porque ele fala, eu tenho a minha vida, eu dou a minha vida, eu tenho autoridade para dar a minha vida, também tenho autoridade para reassumi-la. Então o Senhor se deu, não foi porque houve tantas coisas, até mesmo a traição de Judas e outras coisas que levaram o Senhor. Isso foram, na verdade, circunstanciais, mas o Senhor se entregou para ser morto, né? Então, diante dessa intrépida resolução de subir para Jerusalém, de ser morto, o Senhor ainda quis dar um recado para a nação de Israel. Ele entrou montado num jumentinho, e nós lemos lá em Zacarias que fala, alegra-te, ó nação de Israel, porque o teu rei está vindo, o rei humilde, montado num jumentinho, um animal de carga. O Senhor sabia da necessidade da nação de Israel. A necessidade da nação de Israel naquele momento não era ser liberto do Império Romano, era ser liberto do império das trevas, das hostes celestiais, libertos do pecado e libertos deles mesmos. Havia uma necessidade, uma causa muito maior do que ser liberto da política e do Império Romano. Então o Senhor, ao entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, mostrando que esse rei viria para servi-lo, viria para morrer por eles, para dar a eles aquilo que eles precisavam, e não simplesmente libertá-los e colocá-los numa situação gloriosa. Eles precisavam se arrepender, precisavam receberem a salvação de Deus, mostrando que eles rejeitaram esse Senhor que veio para salvá-los, dando ali uma ideia plena de que a visão que eles tinham, a esperança que eles tinham nesse Messias estava totalmente equivocada em relação à sua condição. Irmãos, isso nos remete muitas vezes às nossas situações, às nossas experiências. Muitas vezes queremos que o Senhor venha com grande poder na nossa vida, venha nos mudar de situação, de status, mas o que o Senhor quer muitas vezes é nos salvar, nos libertar de nós mesmos, do pecado que nos assedia, dos pecados muitas vezes que nos acorrenta, primeiramente para depois Ele nos exaltar. E o Senhor deu um recado ali para eles, porque muitas pessoas, as multidões, iam na frente, outros atrás, dizendo, ó, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Muitos reconheceram que aquele que estava ali era o bendito que vinha em nome do Senhor. E eu compartilhei também com os irmãos, quem é que pode falar isso, que esse vem em nome do Senhor? Porque Hosana também quer dizer salva agora o que vem em nome do Senhor, salva-nos agora. E não era simplesmente salvar do império, mas a trazer a salvação que eles tanto precisavam. Eram pessoas que tinham coração como Simeão, que esperavam a redenção de Israel, não a libertação do Império Romano, mas a redenção da nação de Israel, tendo Deus como seu Salvador. Precisamos ter um coração para ver as coisas diferentemente como elas são. Quem poderia dizer bendito que veio em nome do Senhor? Um homem, o filho de José, o profeta de Nazaré, montado no jumentinho. Só aqueles que tinham o coração puro. Concordam comigo, irmãos? Assim como Simeão pegou aquela criancinha, filho do carpinteiro, que ao ver, quem sabe ali a oferta, uma pombinha, que não tinha dinheiro para dar uma oferta maior, mas ele tomou nos braços, Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Fala que nele era um homem justo, que vivia na presença de Deus, que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, irmãos, o que faz diferença
para que o Deus seja glorificado na nossa vida, na forma, muitas vezes, diferentemente do que o mundo espera e apresenta, irmãos, é a nossa condição diante do Senhor. Se estamos no Espírito, vamos ver o que Deus vê. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, ali o Senhor entrou para dizer isso, para mostrar ao povo de Israel que ele veio como rei humilde, como para salvar, e que eles rejeitaram. Louvado seja o Senhor. Depois ele entrou no templo também. Ele entrou no templo e ali ele usou a sua autoridade que ele tinha para purificar o templo, expulsando os cambistas. Oh, Senhor Jesus. O Senhor, sabendo que ia para a cruz, ainda foi ali dizer para eles: olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai, da casa de oração, um covil de salteadores. O Senhor veio expor toda aquela situação e mostrar também, irmãos, que ele viria para mudar a casa de Deus. Ele viria para estabelecer um novo templo para Deus. Ele viria para edificar uma habitação para Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Assim como esse rei humilde um dia vai voltar em glória, o Senhor também hoje já veio como Espírito que está edificando uma casa ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Também depois ele, no outro dia, de manhã, sentiu fome. Compartilhei com os irmãos ontem, né? Ele foi para Betânia, dormiu em Betânia, na casa de Maria, de Marta e Lázaro. Provavelmente, não fala, só que ele foi para Betânia. Lá também tinha a outra casa do Simão, leproso. A gente não sabe que casa. Mas com certeza ali ele comeu alguma coisa de manhã. Os irmãos ofereceram para ele. Mas disse que de manhã cedo ele sentiu fome e foi à figueira. Chegou na figueira, não tinha nada para comer, só folha. Então ele amaldiçoou a figueira. Foi um outro sinal que ele deu, que ele veio para buscar satisfação para o Pai e não achou nada. Só achou aparência, porque folhas eram só aparência, deveria ter frutos, mas não tinha fruto, só aparência. E aí ele amaldiçoou a figueira. E a figueira secou e deixou de dar os seus frutos para sempre. Ali tipificando, irmãos, que o Senhor também, né, ele amaldiçoou essa figueira secou, e a figueira tipifica de fato a nação de Israel. Depois da morte do Senhor, logo depois da morte do Senhor, o Império Romano, através de Tito, destruiu o templo e destruiu praticamente a cidade de Jerusalém. E todos os judeus foram dispersos pelo mundo. E somente em 1948 é que a nação de Israel foi estabelecida. O governo de Israel foi estabelecido. E o Senhor, depois, em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 23, 39, ah, 37 fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando o Senhor voltar e a nação de Israel estiver cercada e eles verem o Senhor, eles vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eles irão se arrepender naquele momento e clamar ao Senhor
assim como aqueles fizeram quando o Senhor entrou em Jerusalém. Terão seu coração arrependido e poderão então clamar ao Senhor para que reine sobre Israel. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor quis dar esse recado. Eu vim como rei e vocês me rejeitaram. Um rei para governar, ter um trono no coração da nação de Israel, e vocês me rejeitaram. Eu vim para que Deus tivesse uma casa verdadeira, porque esse templo que vocês têm não são a casa de Deus, não é a casa de Deus. Deus queria fazer uma casa em vocês, e eu quis purificar a casa. Eu vou morrer, eu morri para poder purificar essa casa, e vocês me rejeitaram. Eu vim para buscar algum fruto para Deus e não achei. Mas mesmo assim, eu vou morrer por vocês. Mesmo assim, eu vou àquela cruz, porque o amor do Pai e o amor do Filho são muito maiores do que as atitudes e o coração de vocês, do homem. Então, irmãos, maravilhoso, o Senhor não desistiu do seu propósito. Ele foi resolutamente àquela cruz para satisfazer a vontade do Pai, que era morrer, mandar o seu Filho morrer por cada um de nós, para nos dar a vida. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Aí no capítulo 21, então, irmãos, começa aqui o Senhor Jesus a ser tentado, a ser examinado. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, como cordeiro, ele precisava ser examinado, ele precisava ser aprovado. Eles não podiam achar erro nele, Isso para que ele pudesse, diante de Deus, ser aceito como uma oferta perfeita. As pessoas não sabiam disso, mas eles estavam examinando o Senhor. E o primeiro exame que teve foi aqui no capítulo 21, no versículo 23. Depois de fazer todas essas coisas, o Senhor, chegado ao templo e estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade de ensinar aqui dentro do templo? Jesus lhe respondeu: eu também farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aqui é o primeiro exame, o teste foi feito pelos sacerdotes e anciãos do povo que estavam no templo, representando aqui a religião e a tradição. Foram os primeiros a testarem o Senhor. E o Senhor ensinando no templo. E a palavra de Deus diz anteriormente que Jesus ele ensinava como quem tem autoridade, não como os fariseus. As pessoas amavam o ensinamento do Senhor. E eles estavam dizendo: quem é que te deu autoridade? Você vir no templo para falar essas palavras. Jesus não respondeu alguma coisa. Ele sempre perguntava uma outra pergunta. Jesus não era obrigado a sua sabedoria era tal que a própria pergunta desbancaria a pergunta dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Com que autoridade? Essa pergunta, irmão, a gente faz, ou as pessoas faziam, ou fizeram ao Senhor, porque não conheciam o Senhor. Em Mateus 9, quando o Senhor curou um paralítico, ele disse, Jesus entrando num barco, passou para o nóbio, vai para o outro lado da cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados.
Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? É fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tinha autoridade. Quem viu, quem testemunhou os fatos, sabia que ele tinha autoridade, não somente para perdoar os pecados, ou não somente para curar um paralítico, mas também para perdoar os pecados. Você, com uma autoridade dessa, você ainda vai ficar respondendo para um religioso, para o sacerdote, para o ancião do povo, aqueles homens tradicionais tentando se justificar? Ele sabia que tinha autoridade para curar, ele tinha autoridade para repreender o vento, para secar uma figueira, para ressuscitar os mortos. Ele sabia que ele tinha toda a autoridade. Tanto que depois, lá em Mateus 28, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não fala? Ele sabia que tinha. Aí ele pergunta, faz uma pergunta. Pensa assim: eu não vou ficar discutindo que Deus me deu autoridade, que eu tenho autoridade. Ele quis mostrar para eles que a pergunta deles era inconveniente, que eles não conheciam a Jesus e nem conheciam mesmo até a própria palavra de Deus e as coisas de Deus. Eram simplesmente religiosos e tradicionais. Ele disse: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Discorriam entre si. Se disseram que é do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditassem nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então não responderam nada. Aí disseram assim, então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Ora, quando eles receberam a pergunta de Jesus, eles não tinham outra saída, porque mostravam a hipocrisia deles. João Batista, o batismo de João Batista era do céu. Se eles dissessem que era do céu, mas por que vocês não creram no batismo? Por que vocês não foram batizados por João Batista? Se eles dissessem que não era do céu, o povo que considerava João Batista como um profeta e o batismo do céu, eles iriam contra o povo. Eram hipócritas, viviam de aparência, não tinha realidade. Eles poderiam dizer: nós não cremos, ou nós cremos e somos incrédulos, nós cremos que é do céu, mas nós não queremos, ou nós somos tradicionais. Olha, nós não sabemos. Isso é uma desculpa de quem não quer nada com nada. Alguém quer se eximir de alguma responsabilidade. Ah, vocês não querem ter nenhuma responsabilidade sobre a palavra de vocês, sobre a atitude de vocês? Também não vou dizer com que autoridade. Eu sei a autoridade. Então o Senhor Jesus ali, nesse primeiro exame, ele foi maravilhoso. Vocês concordam? Questionarem a autoridade do Senhor, sem querer se defender ou querer justificar as suas atitudes, ele passou por essa prova maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Aqui em Mateus 22, eu só vou ler as partes das parábolas já foram compartilhadas, e em outro tempo a gente também pode compartilhar essas parábolas. Vamos falar então que ele foi também testado pelos discípulos dos fariseus e pelos herodianos. Mateus 22, 15 a 27. Retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Olha aqui, nós vamos surpreender. Foi o que eu falei, irmãos, o Senhor, ele se deu, a oferta, ela foi voluntária.
No Antigo Testamento, o animal ele não tinha vontade. O seu dono o oferecia. Esse cordeiro, ele se ofereceu voluntariamente. Ele não tinha por que morrer. E ele já disse, estavam buscando uma maneira, buscando um motivo para sacrificarem o Senhor. Se eles achassem um motivo, certamente eles condenariam ao Senhor. O Senhor morreria justamente por causa do seu pecado, ou das suas atitudes inadequadas, como talvez um assaltante, ou como, enfim, qualquer situação que ele cometesse de iniquidade, vamos dizer assim. Mas aqui eles estavam buscando isso para anular a obra voluntária do Senhor. Então, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com qualquer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Que palavras, hein? Sabemos, tal, que é verdadeiro e tal. É justo ou não pagar tributo? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Responderam-lhe, entregaram ou trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Irmãos, é interessante, né? Porque aqui os fariseus mandaram discípulos. Os fariseus era uma seita que era ortodoxa, era conservadoríssima, eram xiitas, vamos dizer assim, né? Só para a gente ter uma ideia, xiita mesmo, né? Radical com relação à lei de Deus. E eles se associaram aos herodianos, que eram aquelas pessoas que apoiavam Herodes. Se chama herodianos, apoiavam toda a política econômica de Herodes. E também eles apoiavam os saduceus, que não criam, tá certo? E eram um com os saduceus, que não criam em milagres, que não criam em anjos, enfim. E eram os modernistas da época, tá certo? Os herodianos. É como hoje também esses saduceus e herodianos são os teólogos modernos de hoje, que interpretam a palavra de Deus de acordo com a sua maneira e de acordo com a seu interesse até. Então, saduceus, fariseus, os discípulos fariseus, se uniram, pessoas completamente antagônicas, diferentes no seu pensar e nas suas ideologias, mas tinham um inimigo comum, que era o Senhor. Então, irmãos, no mundo hoje, o Senhor tem os seus inimigos. E tem os seus inimigos não é só de direita, nem só de esquerda. Eles têm os inimigos, eles se unem em comum para poder derrotar a palavra de Deus e o Senhor. Não pense que um é melhor do que o outro.
Eles estão unidos para poder combater o próprio Senhor, pegar o Senhor. Então aqui estava muito claro que eles queriam uma maneira de acusar o Senhor, não é verdade? De acusar. Se ele dissesse que não era lícito pagar imposto, o que Herodiano ia fazer? Aquele cara lá está insuflando o povo para não pagar imposto. Manda prender, manda matar. Era uma mão com açúcar, né? Para poder prender o Senhor e matar o Senhor. Era um rebelde. Se ele dissesse que deveria pagar o imposto, ele estaria contra a nação de Israel, porque toda ela era contra essa forma de opressão, de pagar impostos para um governo exterior, que não era da nação de Israel. Herodes era do governo romano, era de Roma, era da Itália, era um país governando o outro. Então o Senhor Jesus estava uma sinuca de bico, né? Para onde não tinha saída. O Senhor foi muito sábio. De quem que é essa moeda? Quem quer ser efígie? É de César? Não dá para César. Mas dê para Deus o que é de Deus. O Senhor foi maravilhoso nisso. Irmãos, que sabedoria do Senhor. E aqui fala que eles então, ouvindo isso, se admiraram e deixando foram. O Senhor passou também nesse teste. Não foi nesse teste que eles conseguiram pegar o Senhor para poder executá-lo como um criminoso, como um ladrão, como subversivo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Seguindo aqui, aí ele foi testado pelos saduceus, né? Naquele dia aproximaram-se dele, 23, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam, não haver ressurreição, e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso foi estabelecido, né? Porque se a mulher morresse, se o marido da mulher morresse, ela deveria casar com o irmão. Por quê? Porque toda a herança deveria permanecer na família. Mesmo que ele não gostasse da mulher, ele tinha que casar com ela para poder pegar a herança. Era lei, tá certo? Era lei. E aqui ele está falando, Moisés disse, né? Que era se ao morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Para quê? Para que toda a herança, toda a propriedade pudesse permanecer na família. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a mulher e seu irmão, a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, da qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, não se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que ele está falando aqui isso aqui? Por que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque eu sou um Deus de vivos. Vocês estão dizendo, primeiro que vocês não conhecem a palavra, a Escritura. Vocês estão errando. Porque na ressurreição não vai ter lá 7 ex-maridos e a mulher quem vai casar, não vai existir. Porque lá não vai ter casamento. São como os anjos do céu. Primeiro, vocês estão errando. Segundo, vocês estão querendo questionar que não há ressurreição.
Vai haver ressurreição, porque eu estou dizendo, Deus disse que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou um Deus de vivos. De vivos haverá ressurreição. Porque se não houvesse ressurreição, o Deus seria o Deus de mortos. Entende? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus é um Deus de vivos. Oh, se não houver ressurreição, Deus seria o Deus de mortos. Louvado seja o Senhor. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. No 34 ao 40, ele fala: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí o Senhor complementa: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor resumiu aqui. Não tinha, na verdade, maior mandamento. Qual é o mandamento? Dos 10 mandamentos, qual é o maior? O Senhor simplesmente resumiu os 10 mandamentos. A primeira parte os 5 primeiros sobre Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A segunda parte é referente ao homem: não matarás, não furtarás, não adulterarás, ok? Isso se refere ao homem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não há um grande mandamento maior do que o outro. A Bíblia se resume nesses 2 mandamentos. E fez-se calar a todos que vieram testar. Ó Senhor Jesus. Eu só queria, aqui acaba o teste, Aí eles estavam reunidos, no 41, fala assim: reunidos os fariseus. Aí Jesus interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: eles responderam certo. Jesus, o Cristo, era o filho de Davi. Eles sabiam que o Cristo seria da descendência de Davi. Eles responderam bem. Mas Jesus aqui então, para, vamos dizer, terminar todos esses exames, tá certo? Todos esses testes, ele fez essa pergunta. E eles responderam bem aqui. Mas Jesus quis agora então terminar essa conversa dando um nó na cabeça deles. Diz assim: de quem é o filho? Respondeu: de Davi. Replicou Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-me à direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então o Senhor disse: peraí, se o Cristo é filho de Davi, só da linhagem natural de Davi, e vocês estão certos, mas como que Davi chama o seu filho de Senhor? Se ele é filho, não pode ser chamado de Senhor. É como se um avô estivesse chamando o seu neto de Senhor. Como pode ser isso? Mostrando para eles
que eles não conheciam o Cristo. O Cristo não era simplesmente do filho de Davi, da descendência, mas ele era o Senhor da descendência de Davi, o Filho de Deus, descendente de Davi. Amém. Os irmãos entendem isso? Então, irmãos, aqui o que eles disseram? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Todos eles foram expostos na sua hipocrisia, na sua exaltação. Viviam de conhecimento e de aparência. Irmãos, essas passagens aqui nos mostram como nós precisamos mudar, ou como nós precisamos entender que nós precisamos de uma comunhão íntima com o Senhor, para conhecer as coisas espirituais, os fatos que muitas vezes se apresentam de uma maneira e nós temos uma outra percepção. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Com relação a Cristo, sobretudo, irmãos, nós lemos lá em Lucas 2, que quando Simeão pegou, ele disse para Maria, esse menino será um alvo de contradição. O que quer dizer isso? A mesma pessoa é vista de ângulos completamente diferentes por pessoas que têm pensamentos e corações diferentes. Como que alguém vai até o Senhor e despeja um vaso de alabastro aos seus pés, quebra, e alguém dizer que esse tem demônio? Como que esse não será um alvo de contradição se tem um à sua direita e à sua esquerda, um diz, salva-te a ti mesmo, e o outro diz, Senhor, quando entrar no seu reino, lembra de mim. Dois ladrões, vendo de uma forma completamente diferente. E o Senhor, sabendo do coração, disse, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Era um ladrão, eu não sei porquê, por circunstâncias ou por alguma coisa, ele roubava, mas o outro tinha um coração perverso também. Não que roubar com um coração bom é certo, mas o coração dele ainda via o Senhor de uma forma diferente. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, precisamos, né? Quando eu leio aqui Lucas 2, que eu vejo Simeão, aquilo, sabe, mexe comigo. Como que uma pessoa pode pegar um neném e fazer uma profecia daquela? Falar palavras daquele fala. Depois vem Isabel, né, também fala tudo, porque era uma viúva e tal, que vivia no templo cheia do Espírito Santo. Só pessoas que têm um coração adequado, contritos a Deus, conseguem ver o Senhor como Ele se mostra. Não a aparência das coisas do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos dar a realidade, né? Falando, essa mensagem está falando de uma advertência acerca, né, como chama? Da exaltação própria e da hipocrisia. Essas pessoas hipócritas viviam de aparência, eram como aquela figueira, só tinha folha. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa achar frutos em nós, irmãos. Que o nosso viver seja de dar fruto ao Senhor. Amém. Que nas coisas que nos acontecem, possamos ter a percepção de que é o Senhor. Que, às vezes, situações que nós temos, o que o Senhor quer falar comigo? Não simplesmente pedir livramento para Deus ou uma exaltação da nossa pessoa, porque nós somos filhos de Deus. Amém. Quantas vezes, irmão, nós vemos irmãos, crentes, até, às vezes age até desonestamente para ter bens para mostrar para os outros que ele é abençoado por Deus. Vocês já viram isso? O Senhor está querendo nos salvar. O nosso coração, dar-nos o Espírito para nos enxergarmos de uma maneira diferente. Louvado seja.